Boa noite. Amanhã também tem aula para a turma de teologia, da segunda-feira. Amanhã tem aula às 7h30. E estou muito feliz de ter voltado, e dessa vez sem nenhum peripério, né? Assim, sem avião caindo nem nada. Mas não tenho do que reclamar, que foi por causa do avião que quase caiu ano passado que eu fui dessa vez de graça. Então, foi ano passado eu viajei, o avião vazou óleo e eu e Eide, e esse ano a gente pôde viajar à custa da própria companhia aérea e da nossa coragem, né? Visto que uma vez que deu problema, pode dar de novo. Mas dessa vez a viagem foi tranquila. Graças a Deus, Daniel foi conhecer lugares novos e já está de volta aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 25. Irmãos, viajar é bom, mas bom mesmo é voltar para casa. Mais um pouquinho. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 25. Esse é o texto da nossa noite. É um texto onde Jesus realiza um milagre fantástico. Abriram aí? Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos pedir um tempo precioso. Peço que você ore também por mim, para que Deus me use como instrumento. Senhor Jesus, nesse tempo que iremos aqui parar para meditar na Tua palavra, que seja, amado Deus, um tempo precioso e que a Tua palavra saia com frescor novo, que traga revelação, entendimento, abertura aos olhos, traga discernimento para aquele que necessita de algo específico, que traga a solução, Senhor, e principalmente que possamos nos aproximar mais de Ti nesse momento. É isso que pedimos, confiando que Tu assim o farás, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Marcos capítulo 8, 22 a 25. Vamos ler. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Amém e amém. Jesus, ele curava com um toque. Então, para mim isso significa que bastava um toque de Jesus para mudar a fraqueza da nossa natureza. Muitas coisas na nossa vida basta o toque de Jesus, né? E Jesus tinha muitas coisas para nos ensinar. E não foi diferente nessa passagem. A atuação de Jesus foi completamente estranha do que nós estamos acostumados a ver nesta cura. Né? Por exemplo, é uma cura que não se realiza de vez. É uma cura que se realiza em etapas. Primeiro Jesus faz, depois dá um tempo para o cara perceber o que Jesus fez e o que ainda não fez, e depois Jesus completa aquilo que ele estava fazendo. E isso que eu acho interessante em Jesus, ele nunca repete o mesmo método. E toda vez que ele vai curar ou fazer alguma coisa, é algo novo. Talvez a grande lição nisso tudo é para mostrar para a gente que não é método que traz resultado na nossa vida, mas o poder de Deus que traz resultado na nossa vida. Então, Jesus usa de vários métodos. Algum momento Jesus cura pela palavra, algum momento Jesus cura porque foi mencionado e ele falou, quando vocês estiverem indo, o rapaz vai ser curado. Outra vez, Jesus cura só porque foi tocado. E outra vez, Jesus cura, tirando aquela febre, dizendo uma palavra de ordem. Então, você vai ver que Jesus ele tem várias formas. E, nesse caso, não só uma cura diferente, como está no texto aqui, mas também diferente em sua natureza. Porque a gente vê, por exemplo, o caso do surdo-mudo na Bíblia, que quando Jesus cura, ele volta imediatamente a falar e a ouvir. Nós vemos, por exemplo, o caso do paciente, daquela pessoa que estava em febre, que bastou Jesus dar a ordem, a febre sumiu. E também vimos o caso daquela mulher do fluxo de sangue,
que também foi totalmente curado naquele momento. Mas nesse caso aqui, nesse texto, esse rapaz não foi curado. Interessante é que você não pode expulsar, por exemplo, um demônio pela metade. Assim, olha, eu expulso metade desse demônio. Porque se você expulsar a metade, a pessoa ainda continua endemoniada. Você também não consegue dizer assim, extirpa-se a febre, e a pessoa continua com a febre pequena, você não pode dizer que a pessoa está sem febre. Então vocês percebem que existem coisas que não dá para ser feito em etapas. Como é o caso, se a pessoa ainda está com a febre, mesmo que seja pequena, ela ainda está com a febre. Mas no caso da visão, irmãos, no caso da visão, é uma coisa que pode ser feito por etapas em nossa vida. Eu não sei se o caso aqui deste milagre foi por causa daquele cego se acostumar pela vez que está enxergando, né, com aquela luz, o nervo óptico dele talvez se acostumando, ou se simplesmente o Senhor quer mostrar para a gente simbolicamente, né, que o entendimento nosso entendimento, ele é paulatinamente, vamos dizer assim, curado. Né? Seria assim que o nosso entendimento humano é saneado pouco a pouco. E algumas coisas, obviamente, Deus precisa mudar de vez. Por exemplo, o nosso coração de pedra em coração de carne. Isso Deus não vai fazer por etapas. Outra coisa que Deus vai fazer para a gente, tem poderes que atuam em nossa vida, que precisam imediatamente ser tirado do trono. Isso o Senhor faz quando vem a nossa vida. Né? Por exemplo, a nossa vontade. Também Deus a transforma. E também nossos sentimentos. Deus nos ensina, nos direciona. Então, existem coisas que acontecem de imediato na nossa caminhada com Deus, mas existem outras que necessitam um longo processo de iluminação. Então, a alma pode receber de início uma percepção leve da verdade, e ali ela fica segura. Depois pode aprender mais claramente a mente do Espírito, e nesse estado ela pode estar sem perigo. Ou seja, a pessoa acredita em Deus, confia em Jesus, mas assim ela não entende muitas coisas ainda. Ela enxerga como eu aqui, com óculos, que eu sou míope, então se eu tiro o óculos, eu não consigo enxergar mais nada. Então com óculos eu consigo ver a distância, mas sem óculos eu só consigo enxergar aqui próximo. Então essas são esses tipos de pessoa. Mas eu acredito também, no final dos tempos, quando tudo isso aqui acabar, quando Jesus vier nos levar de volta, que a gente vai ver de forma perfeita, de forma completa. Seguindo o texto, eu quero fazer aqui com vocês, acompanhar comigo 4 coisas. Primeiro, eu quero mostrar que esse cego muito se parece com a gente. E também quero falar com você os meios que Deus vai utilizar para a cura desse cego e também essa pausa que Deus dá de esperança. E por fim, eu termino aqui minha pregação com a cura completa. Essa pessoa enferma que o texto traz aqui, ela não pode, como eu falei, ser comparado a um endemoniado. Por quê? Um endemoniado precisa ser preso, precisa ser amarrado. Ele é capaz de não só causar dano a si próprio, ou seja, a pessoa que está com aquele demônio, mas também é capaz de causar dano ao próximo. Mas um cego, irmãos, ele é inócuo, ele é inocente. O cego não é capaz de fazer nenhum dano a si mesmo, nem, nesse caso aqui, ao próximo. E a sua cegueira não é suficiente para cegar o próximo. Ou seja, se você entrar em contato com o cego, ele não vai te cegar e nem vai atrapalhar a tua visão. Então, mas se você entrar em contato com uma pessoa, por exemplo, que tem a lepra, então você precisa se afastar daquela pessoa porque aquilo é contagioso. Aquela pessoa precisa ficar afastada, a pessoa precisa ficar isolada porque aquela enfermidade que ela tem é de característica que se você entrando em contato, irá amaldiçoar você, destruir você ou contaminar você. Mas o cego não. E eu diria para vocês que comparado à nossa vida comunitária aqui, elas seriam parecidas com aquelas pessoas que são sóbrias, aquelas pessoas que são firmes, aquelas pessoas que são honestas, aquelas pessoas que são bondosas, e seu mal espiritual, ou seja, a sua cegueira espiritual pode despertar em nós a nossa compaixão. É aquele tipo de pessoa que você olha, só faltava ser cristão. Ela tem tudo, mas faltava ser cristão. Então a cegueira dela
não te traz raiva e nem te prejudica. Pelo contrário, traz até uma gratidão a Deus, porque Deus retirou o véu dos seus olhos. E aquilo que ela não vê, hoje você consegue enxergar. São pessoas que andam no nosso meio que não odeiam a cruz de Cristo, mas na sua maneira pobre e cega até amam a cruz de Cristo. Eles não são perseguidores, não são críticos, não são zombadores, não correm desesperadamente pelo caminho da iniquidade. Pelo contrário, embora não consigam enxergar o caminho de Deus, através da moralidade, elas vão tateando. É o caso do que eu falei, né? Aquela pessoa é uma pessoa fantástica. Ela é uma pessoa honesta. Ela age, por exemplo, que nem Tiririca, que ele foi lá e não se envolveu naquela situação de corrupção. Então você fala assim, poxa, o cara ali, bacana, admirável. Então é bom que não se envolva com isso que não presta. Então seriam essas pessoas que tateiam esse caminho. E seriam até exemplos para a gente que nós temos a visão restaurada. Então, como eu falei, não é o caso de uma pessoa com lepra que você precisa se afastar. Ele é cego, mas não cega os outros. Se ele convive conosco aqui na nossa comunidade, esse tipo de pessoa não é capaz de aumentar a nossa cegueira. E se entra em contato conosco também, de alguma forma, também não atrapalha a nossa visão, né? Ou seja, ela não é um caso, e veja se isso identifica com você. Ela não é uma pessoa libidinosa, não é uma pessoa maldosa. Pelo contrário, ela não corromperia ninguém, mas ela só tem um problema. Não tem a visão. Ela tem todos os aspectos da vida dela correto, colocada no lugar, uma vida perfeita, mas falta somente uma coisa para essa pessoa, que é uma visão. Algo que não pode ser dado por mim nem por ninguém, só quem pode trazer iluminação às nossas mentes é o Senhor Jesus, o seu Santo Espírito. Então, esse tipo de pessoa não abomina a Deus. Ela não prejudica a humanidade. Essas pessoas não têm incapacidade em qualquer aspecto. É o entendimento da mente que está obscurecido. Mas em relação aos outros sentidos, são pessoas até saudáveis. Voltando, é alguém que vem para a nossa comunidade. Está aqui entre a gente. Tem uma vida e um padrão que deve ser elogiado pela maneira de proceder. Mas mesmo assim, ela não tem aquilo que é mais importante. A visão de quem é Jesus. Elas não estão totalmente surdas, porque escutam o Evangelho com um prazer considerável e com atenção sincera. E para isso é uma grande bênção, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa é a esperança, né? Que ela ouvindo a palavra de Deus, essa fé se desenvolva e cresça no coração dela. Então ela não é uma pessoa surda, mas é uma pessoa que assimila na pregação a maior parte a letra do que o Espírito está falando. Então está ouvindo a minha pregação, está ouvindo o raciocínio, mas o que o Espírito está falando ela não consegue ouvir. E de certa maneira, tão pouco essa pessoa é muda. Pois realmente elas oram da maneira delas. E eu não vou dizer que é uma oração completamente errada, mas eu digo até que tenha certo louvor, porque é uma oração sincera. É uma oração sincera. Elas não sabem, ora ou reza, como vocês preferirem. Então elas não são completamente pessoas surdas ou mudas. A mão dela também não está ressequida, ou seja, a mão dela não está travada, não está fechada. Ela é, às vezes, até operante na igreja. E quando solicita essa pessoa que ajude, ela ajuda. Mas mesmo ajudando, ela não consegue participar do benefício do Evangelho. E alguma coisa muito belo e esperançoso acontece com essas pessoas. Porque mesmo elas ajudando na obra da criação de Cristo, na causa de Cristo, no fundo do coração, o que elas anseiam é poder enxergar. E com a graça de Deus, irmão, se é o seu caso essa noite, eu peço pelo Espírito Santo que você possa ver nessa noite, que você possa enxergar de forma plena. Segunda coisa que eu quero falar essa noite é um método de cura que Jesus utiliza aqui, como a gente vê no texto. Ou seja, é um método muito estranho, irmãos. Ele cospe nos olhos daquele cego. Não é um método convencional, mas diferente de mim, que faço as coisas às vezes por impulso, Jesus tudo o que faz com um propósito e com um objetivo. Então, qual é a mensagem sugestiva desse milagre de Jesus?
A primeira coisa que a gente vê aqui no texto, em Marcos capítulo 8, é a ação amiga. Ou seja, foram os amigos que levaram o cego até Jesus. E quantas são as pessoas que carecem de entendimento porque precisa da nossa ajuda para que a gente possa explicar as doutrinas, explicar quem é Jesus, falar o que ele fez, para que ela assim possa compreender. Eu me lembro de um caso de um amigo meu que se converteu e ele perdeu muitos amigos durante a conversão dele e ele ficou falando que os amigos disseram que ele se tornou uma pessoa chata, que preferia ele antes de se converter, porque depois que ele se converteu, ele não brincava mais aquelas piadas pornográficas, ele não dava risada, não saía para beber. E ele me perguntou, poxa, Rafael, por que eles dizem que eu anteriormente sou melhor do que agora? Eu falei, porque eles não conseguem ver, eles não conseguem compreender. Numa linguagem ginasiana, é aquele aluno que senta no fundo, que tira a nota baixa e a alegria dele é que os colegas do fundo também tiram a nota baixa. Então ele está na escola, ele não se importa. Quem está no fundo é regra, tire nota baixa, senão você sai daquele grupo. Então, essas pessoas, elas não entendem da doutrina de Cristo e precisam da nossa ajuda. Sentem um certo afeto pela religião, mas não sabem o que devem fazer para experimentar Jesus. Elas não conhecem muito sobre a graça, não entendem sobre o perdão, não entendem o que significa justificação, redenção, são palavras estranhas para ela, não sabe como é que Deus chama ela de santo se ainda ela é pecadora, não sabe o que o Espírito Santo, não sabe nem discernir o que Jesus faz, o que o Espírito faz e o que o Deus Pai faz. E aí Deus conta com nossa ajuda para levar luz a essas pessoas. E quando o cego foi levado aqui, como diz o texto, diante do Salvador, ele recebeu a primeira coisa que Jesus faz, é o tomar pela mão. É um dia feliz para a alma. É um dia feliz para a alma quando Jesus toca em nós. Esse é um dia feliz para a nossa alma. Sabe quando Jesus toca em a gente? E de várias maneiras acontece comigo, deve acontecer com você. É que quando vem um pregador, Nilo está aqui pregando, dando sermão, você escuta aquela pregação e você fala, parece que alguém contou a minha história para ele. E até a aplicação parece que ele está falando da minha vida. Mas deixa eu te consultar, irmãos. Talvez 99,99% dos sermões que nós produzimos, fazemos, estudamos, talvez seja com Nilo também se confirma que não é pensando, pelo menos comigo, com ninguém específico. É algo que Deus está nos falando. Aí eu me lembro que trouxe um convidado para assistir uma celebração e esse convidado ele falou assim, você contou para o pastor a minha vida, não foi? Eu falei, de forma nenhuma, nem tive contato com ele, eu nem sabia que você veria, eu tenho certeza que você contou. Foi na videira na Maria Quitéria, ele estava pregando, era um colega da faculdade, da UFS. Eu falei, de forma alguma contei a história para Niles da sua vida. O nome disso é a ação do Espírito Santo que revela o seu coração e mostra quem realmente você é para trazer uma transformação. Quando estamos num estado de incredulidade, nós ficamos sentados aqui, por exemplo, na casa de Deus e parece que Cristo está distante. Como se estivesse assim num palácio muito longe, onde nós ansiamos que de alguma forma Jesus possa com sua sombra nos tocar nessa noite. Mas depois quando você cresce, amadurece, você percebe que se sua alma estiver focada, concentrada em Jesus, firmada nele, e quando ele se torna objeto de nossa atenção, quando percebemos que ele deve ser algo agarrado e percebido, então você percebe que ele é real, é então que ele nos toma pela mão. Esse é o mesmo sentimento. Ontem tivemos a rede de jovens aqui, foi um momento fantástico. E o tema foi um altar ao Deus conhecido, ao Deus desconhecido. E teremos rede de novo, dia 16, não falte, é fantástico, tremendo. E uma pessoa depois da rede veio conversar comigo e disse assim, poxa, eu conversei e eu quero começar a vida cristã. Mas eu quero começar de uma forma plena, direta, parafraseando ele, assim, eu quero começar de cabeça. Não quero nada pela metade. Eu achei aquilo tão fantástico, fiquei tão feliz.
É tão bonito quando a gente escuta isso de um coração sincero. Fala assim, eu quero Deus, mas eu não quero metade, eu quero Deus inteiro. Eu quero, para ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero fazer isso, eu quero fazer, eu quero. E eu perguntei para ele, eu falei, como é que tá com seus amigos? Porque eu sei que quando a pessoa entrega a vida a Jesus, os primeiros desafios com relação são o seu ambiente, seus amigos. São pessoas que vão te desestimular, vão dizer que não vale a pena isso. E ele falou, tá difícil, porque nenhum deles falam para eu continuar essa caminhada, diz na verdade que eu devia parar com isso, porque isso vai estragar a minha vida. Mas ele falou uma outra coisa bonita. Ele diz assim, mas existe algo dentro de mim, depois ele chamou de Espírito Santo, que diz que aquele não é o caminho correto. Aí na minha mente eu fiquei tão em paz e tão tranquilo, porque a gente não só deseja que as pessoas comecem bem, mas que ela continue bem e terminem bem a carreira com Deus. E quando a pessoa consegue discernir, quando o Espírito Santo está falando com ela, eu digo, essa pessoa tem tudo para dar certo no caminho com Deus. Então não vai ser a voz dos amigos nem nada que vai separar ele da visão de Jesus. Então, a gente vê depois uma coisa mais peculiar, é que Jesus age de uma forma muito diferente. O Salvador, Jesus, levou aquela pessoa para um lugar solitário, como diz o texto, afastado do povoado e deixa separado da multidão. Eu diria para vocês que até aqui na igreja, quando nós somos levados, mesmo no meio da congregação, a nos sentirmos como se estivéssemos sozinhos, talvez quando você capta a verdadeira ideia de Deus para a sua vida. Você está aqui, mas não se importa muito com o que os outros estão pensando, nem com aquela pessoa que te convidou. O que você quer de verdade é saber o que Deus tem para você. E essa é a religião verdadeira, não a religião da coletividade, mas a religião do indivíduo. É sua relação com Deus. Ou seja, não é a confissão do pregador de pecado, mas ela fica muito mais, essa confissão adequada, quando sai da sua própria boca e dos seus próprios lábios. E aí eu digo para você, irmão, se você percebe isso, sente isso, adquire isso, começou uma grande obra de Deus em sua vida. É um excelente sinal quando nós também começamos a pensar sobre a responsabilidade que temos diante de Deus. Esquecendo talvez um pouco, o que os outros vão pensar ou falar, mas um momento você para, e eu já tive esse momento, onde você pensa assim, um dia estarei diante de Deus, irei responder diante de Deus a respeito de tudo que Deus me deu, a respeito de toda a minha vida, e eu estarei sozinho, não estará neles para me proteger, entre aspas, não estará Ele para me justificar, mas também estarei feliz, porque naquele dia verei Jesus face a face, e saberei que estarei lá não pelos meus méritos, mas por causa de Jesus. A outra ação também inusitada aqui da passagem é que Jesus cospe nos olhos daquele cego. Eu vou interpretar isso da seguinte forma. Parece que Deus está dizendo que aquilo que ilumina nossa mente é o que provém da boca dele. Que aquilo que traz entendimento não é o que os homens falam, mas aquilo que procede de Deus. Em outras palavras, aquilo que é real não é o que você pensa, acha ou sente, mas é aquilo que Deus fala a respeito da realidade. Ou seja, Deus é a realidade final. Se Deus diz que é, porque é. Se Deus diz, por exemplo, que vai te curar, Ele te cura. Se Deus diz que vai voltar, Ele volta. Se Ele diz que está contigo em qualquer circunstância, é porque Ele está contigo em qualquer circunstância. Deus não mente, não age de forma contrária ao seu próprio caráter. Mas eu confesso para vocês que quando eu leio esse texto, a primeira associação que me dá é de nojo. Alguém cuspir nos seus olhos, irmão, mesmo que seja o cuspe de Jesus. O cego só não fechou os olhos porque ele já era cego e não viu o catarro celestial vindo em direção aos olhos dele. E eu acho que por isso que só pode ser realizada com o cego esse tipo de milagre. E eu digo para vocês o seguinte, é possível, irmãos, que Deus vai te abençoar com verdades antigas das quais você desprezava. Talvez esse seja o cuspe ou o nojo que sentimos.
que o que Deus quer falar para você não é uma verdade nova, mas é uma verdade antiga, não praticada em sua vida. E olha como a vida é fantástica, como Deus é maravilhoso. Como é que eu posso colocar? Colocar assim da seguinte forma: é tão gracioso quando Deus nos abençoa com pessoas que menos esperamos, ou com pessoas que agimos até amargamente contrária a elas. Com certeza todos aqui tiveram um momento na vida que aquela pessoa que ele menos esperava que iria ajudar, era que ajudou. Ou seja, aquela pessoa que você menos era grato foi aquela pessoa que mais te ajudou. Todo mundo tem esse momento. Isso é uma graça de Deus sobre o nosso coração, que queima, né, nosso coração endurecido. Eu me lembro uma vez, em 2005, final de 2005, estava passando na videira. A videira era na Maria Quitéria, né? Ali perto do colégio, eu acho Gastão, um colégio, né? Passei de carro com minha mãe, não era convertido, eu viria me converter em janeiro de 2006. E naquele 2005 eu passei de carro com minha mãe, a gente fez o retorno passava bem em frente à igreja videira. E eu me lembro até hoje a frase que, quando eu lembro, eu fico rindo de mim mesmo como Deus é, porque eu falei para minha mãe, lembra a frase, lembra a cara de minha mãe, lembra tudo. Eu falei, olha para esses crentes. Estava tendo uma rede de jovens, estava uma festa, tinham luzes. E eu falei, até querem fazer igual ao mundo. E debochei da cara da videira, daqueles jovens que estavam lá. E mal saberia eu que alguns meses depois a minha vida mudaria completamente naquele lugar do qual eu havia desprezado. Que a salvação minha estava naquele lugar de onde eu menos esperava. Que aquilo que ia mudar completamente. Minha história, irmãos, foi mudada completamente. Que a minha esposa estaria lá. Que lá onde cresceriam os meus filhos. E lá onde eu conheceria vocês, seria o lugar onde eu mais receberia amor e principalmente seria o lugar que eu seria apresentada a pessoa mais maravilhosa, que é a pessoa de Jesus. Logo depois foi Eide, mas a pessoa mais maravilhosa foi Jesus. E meu coração foi mudado, transformado. E hoje, adivinha o que a gente faz? Rede de jovens, coloca a iluminação. E às vezes eu vejo alguns jovens passando e eu falo, tomara que algum daqueles queimem a língua. E venham aqui, né? Poxa, o cara é pastor. E há sei lá quantos anos atrás, eu estava debochando disso tudo, do evangelho de Jesus e da palavra dele. Mas Deus é bondoso e eu não tinha revelação. Depois de Jesus ter cuspido nos olhos do cego, passado essa parte nojenta, ele coloca as suas mãos. Portanto, irmãos, não se trata da saliva, nem de tirar o cego do meio da multidão. Não é o ministério, não é a pregação da palavra, não é sua consideração com relação ao ouvinte que trará bênção espiritual sobre a sua vida. Na verdade, a bênção espiritual é nos dado através de Jesus Cristo, o qual morreu e se entregou por mim e você. Então, aquilo que nos outorga a bênção espiritual não é sua consideração, é Jesus. É Jesus exaltado nas alturas, que concede a mim e você arrependimento e remissão de pecados. E a história de Jesus também é muito interessante porque, se você olhar bem, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E diz que ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Isaías ainda vai dizer várias coisas, que ele foi pisado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vai dizer várias coisas, que ele era ferido, aflito, que nós virávamos o rosto porque não conseguíamos ver. Ele era desprezado. Mas aquele desprezado e rejeitado pela humanidade haveria de ser a salvação para todos nós. E é por meio dele, somente dele, que recebemos a maior bênção, o maior tesouro de valor inestimável, que é ser considerado filho e filha de Deus. Então, devemos lançar mão dos meios, sem desprezá-los, nem depender deles, porque, na verdade, precisamos é ficar a sós com Deus, pois esse recolhimento vai trazer uma grande bênção para você. Eu acredito que essa é uma noite que Deus te chama a ter uma... Desculpa meu linguajar muito jovem, mas tem uma DR com você.
Desculpa meu linguajar, porque eu sou assim. Mas assim, para ter falar assim, agora eu e você. Esqueça aquela pessoa que está do seu lado. Agora é o momento de eu e você conversarmos. Chega o meu terceiro ponto, já finalizando aqui. O Salvador dera aos olhos ao homem a capacidade de ver, mas não removeu completamente a película, vamos dizer assim, que excluía a luz. Porque Jesus fala assim no texto: você está vendo alguma coisa? Aí o homem levanta os olhos e a primeira palavra jubilosa dele é: vejo. Que bênção, né? Ele me mostrou um vídeo que eu sou homem, homem não chora, como diz o poeta Pablo. E quando ela mostra coisas que me emocionam, eu finjo que não é comigo, porque eu não quero chorar, não gosto de chorar, porque homem não chora. E eu estava vendo, ela me mostrou um vídeo, irmãos, vocês devem ter visto, porque passa no Facebook, todo mundo já sabe, não tem nem graça compartilhar, porque todo mundo já viu a mesma coisa. E quando não é suficiente, mando em 10 grupos do WhatsApp o mesmo vídeo, e é a mesma coisa. E assim, ela me mostrou um vídeo de crianças surdas ouvindo por causa de um aparelho pela primeira vez. Quantos aqui viram esse vídeo? Levanta a mão só para ver. É lindo, né, irmãos? E eu me lembro de uma criança que está assim, normalzinha, sem ouvir nada, e a mulher bota o aparelho, ela está lá de boa, né, sem ouvir nada, e aí liga o aparelho. Na hora que liga o aparelho, irmãos, a criança levanta os olhos e começa a se agitar os braços e ficar feliz, uma alegria tremenda, porque era a primeira vez que ela estava escutando. Eu me lembro agora, também está no Facebook, um pedido de casamento para uma mulher que era surda, que ia escutar pela primeira vez, e a primeira coisa que ela escuta é: você quer casar comigo? Né, do marido. Eu falei: que coisa emocionante. Ouvir e já começar, né? Depois vocês olham esse vídeo e vocês prometam que não vão chorar, olha rapidinho lá, vocês vão ver como é lindo aquelas crianças voltando a escutar ou começando a escutar pela primeira vez. Agora imagina esse cego, irmãos. Né? Tá falando de ouvir, agora imagina de ver. E se eu fosse cego, irmãos, eu ficaria desesperado por qualquer coisa que pudesse me curar. E alguém que curasse, a primeira coisa que eu ia fazer era talvez me jogar aos pés daquela pessoa, eu ia agradecer e chorar, e talvez fazer um arroz com ovo, que é o máximo que eu posso fazer, em gratidão a ele, chamar a minha casa, e ser eternamente grato. E aquele cego, a primeira coisa que ele vê, irmãos, é a coisa mais linda que podemos ver, a face de Jesus. A primeira coisa que ele vê não é nem a multidão, porque ele estava distante, assim. Imagina que a primeira coisa que ele passa a enxergar é a face do seu Criador. E alguns de vocês podem até dizer espiritualmente: eu era cego, como eu falei, mas agora, graças a Deus, eu vejo. Eu sei que Jesus é real, eu sei que Ele tem algo para a minha vida. Ou seja, é o caso das pessoas que não estão em trevas totais. Ela não vê o quanto deveria ver, mas vê. E qualquer percepção espiritual é percepção. Talvez você veja, por exemplo, à sua frente e fale assim: poxa, eu não quero ir para o inferno. É uma percepção espiritual. Outra pessoa fala assim: poxa, eu estou tão feliz porque eu vou para o céu. E eu quero chegar a esse momento e ver o céu. E aquele homem disse assim, olha o texto diz assim, disse que via homens. Ou seja, não é que aquele cego nunca tinha visto, porque senão ele não reconheceria que eram homens, né? Mas ele enxergava o suficientemente para saber que aquilo era um homem. Era o tipo da pessoa que enxerga o suficiente para saber que existe um Salvador, que precisa dele, que ele é o meio da salvação, é a fé em Cristo, que a salvação que ele nos dá realmente nos salva do pecado e que nos leva em segurança a estar na presença dele, a recebê-lo em toda a sua glória e majestade. Então fica claro que você pode até ver alguma coisa, irmãos, e que sabe em certa medida o que ela é. Mas eu acho esse texto interessante porque ele continua e o cego diz assim: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ou seja, aquele cego, ex-cego, não conseguia distinguir entre árvores e homens. Mas como ele sabia que árvores não andavam, então só poderia ser homem. É como os objetos que estão diante dos nossos olhos estão ainda manchados e confusos.
e nós não sabemos discernir com clareza. E isso acontece com alguns que acabam de receber a visão espiritual, ter revelado, ter o seu entendimento aberto e começam a vida com Deus e com Jesus. Eles começam a ver, mas começam a ver as coisas ainda meio embaçadas. Eles não conseguem distinguir a obra de Jesus, o que é o Espírito Santo fazendo. Não entende a diferença entre justificação e santificação. Não entende que estão salvos, mas que o Espírito Santo está os santificando, afastando daquelas coisas que podem tirar da presença de Deus. Mas uma coisa também fantástica nesse texto é que aquele homem enxergava, mas também não distinguia bem as proporções. Irmãos, mesmo eu sendo míope, é difícil eu confundir um homem com uma árvore. Porque a árvore sempre é maior, né? Principalmente comparada a mim, né? Mas ela é maior, mais larga, mais alta, mais imponente. E é difícil você dizer que alguém está dizendo, poxa, aquilo é uma árvore. Mas não é árvore, é um homem, mas é uma árvore, é complicado. E assim é com aquelas pessoas que Jesus começou a iluminar o entendimento, mas ainda tem medo de algumas coisas na sua vida espiritual. Afinal, quem não teria medo se algumas árvores andando viessem em direção a você nessa noite? Então ele olha para a vida espiritual e tem medo de certas coisas. Eu te digo quais medos você pode ter. Medo disso aqui ser uma aposta. Medo de você perder a sua vida aqui. Medo do que as pessoas vão falar. Medo que Jesus não vai te receber. Medo que no final você vai fracassar no seu caminho. Medo sem saber quanto Deus te ama, te quer e te deseja. Medo, porque achar que como seu pai o abandonou, Deus também no final te abandonará. Medo, que no final isso aqui seja tudo um jogo e uma manipulação. Porque todos que se converteram sabem que a primeira coisa que as pessoas que não têm o entendimento aberto dizem para você, fizeram uma lavagem em sua mente. Né? Quando eu cheguei em casa pela primeira vez, minha mãe falou, você está mudado, fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu falei, talvez uma lavagem mental, porque eu só pensava besteira e agora eu estou pensando em Deus. Vocês entendem? Então esse é o tipo de coisa da visão turvada. E eu digo para vocês que o que Satanás tenta fazer é realizar o seu domínio. E é nesse momento que vocês verem tantas seitas, tantos partidos, tantas teorias sendo criadas, tudo por causa de pessoas que não conseguem enxergar a verdade com clareza. Se eu chamar aqui 3 pessoas que conseguem enxergar bem e mostrar este livro, todos vão falar, isso aqui é um livro, isso aqui é um livro, isso aqui é um livro. Se eu chamar 3 pessoas ou mais, ou 2 que têm a mente turvada, a visão turvada, e peço para perguntar o que significa isto, o que é isto, ela vai dizer, isso aqui parece um mouse, isso aqui parece talvez um notebook, isso aqui parece nada, isso faz parte da mesa, isso é só decoração. Então, quando se juntam várias pessoas que não têm um entendimento claro, elas não conseguem ver com clareza. E aí é que Satanás se aproveita. Então, a dificuldade não está no mundo em ter-se várias perspectivas, mas a dificuldade está em nós não termos entendimento. E eu concluo aqui dizendo que para completar a cura, Jesus toca novamente no paciente. E eu digo para você, irmão, com a ajuda do Espírito Santo, que você precisa ser tocado por Deus. Você precisa. E Deus precisa iluminar a sua mente. E só Ele pode fazer isso. Eu tenho um conselho que eu posso te dar, trata-se de ficar bem pertinho de Jesus Cristo. Trata de ficar bem juntinho dele, porque você vai conhecer como Jesus é bondoso. E se você tem alguma coisa que você possa fazer com o seu tempo, passe tempo estudando, pensando o caráter de Cristo. E que você deseje conversar com ele por conta própria. Falar assim, olha Deus, é muito bom ouvir Rafael pregar, ou não, né? Mas assim, o bom mesmo é falar contigo. Eu não vejo a hora de acabar a pregação e eu orar, porque o que eu quero mesmo é orar.
O que eu quero mesmo é falar, porque eu agora percebo, eu desejo, eu quero falar contigo, porque eu não quero ter a experiência dos outros, mas eu quero ter a minha própria experiência. Ou seja, ver a Jesus com seus próprios olhos mediante a fé, e não com os olhos de outra pessoa. Esse será o meio de receber a luz mais clara. O que talvez esteja faltando para uma nova obra em sua vida seja o toque divino. Talvez você olhe para a tua vida essa noite e fale assim, minha vida está parada espiritualmente. Eu digo para você, é porque ela está faltando o toque divino. Talvez você chegou numa fase da sua vida espiritual que você não avança, você já não cresce, você não expande, na verdade você entrou na normose. E é nesse momento que você percebe que você precisa nessa noite de um toque de Deus. Antigamente, quando você mentia, o Espírito Santo logo te dizia e você logo pedia perdão. Hoje você mente consciente e até planeja a mentira. Antigamente, se passava uma mulher ou um homem, não sei, mas se passava uma mulher e você a desejava com seus olhos, primeira coisa que você falava, perdoe-me, Senhor. Não é que continuava olhando. E quando você via a oportunidade de fazer o bem, você não escondia-se. Mas pelo contrário, Senhor, o Espírito Santo me usa nesta obra, me usa nesse trabalho. Então é lindo. Porque eu digo que a primeira pessoa que ele viu foi Jesus, porque a multidão estava muito longe daquele cego e ele só veria a distância. Então imagina que lindo por ter contemplar a face de Jesus. E que quando eu prego aqui, eu não prego para você. Na verdade, o que eu faço aqui é contemplar a face de Jesus. Então, imagina quão grande a alegria de ver a Jesus. Que nem aquela criança que ouviu pela primeira vez. Talvez seja só a noite de ver a Jesus pela primeira vez. E que felicidade é ser resgatado da cegueira dos nossos olhos. Que felicidade. E eu concluo dizendo assim: você sabe que sua visão está clara quando você consegue ver apenas Jesus em sua vida. Ao invés de ver homens, ao invés de ver árvores, o que você vê é seu Salvador. E você pode até dizer que os homens e as árvores cuidem de si mesmos, porque o que eu quero é Deus. O que eu quero é Deus. Quando eu falo assim, ver com clareza, significa assim, irmãos, que tudo que acontece na sua vida passa pela perspectiva de Jesus. O meu casamento é bênção de Jesus, é bênção de Deus. A minha família é bênção de Deus. O meu trabalho, eu preciso ver Jesus no meu trabalho. Na minha saúde, eu preciso ver Jesus. Eu quero ver Jesus em todo lugar, em todo momento. Para onde quer que eu olhe, eu quero ter a visão clara. Que é Jesus que está me conduzindo. Que é Jesus que está me resgatando. Que é Jesus que está me transformando. E por final, que é Jesus que está fazendo eu ver. Mas ver de forma clara. Amém?